Igreja do Espírito, que a paz do Senhor nos envolva a todos, mantenham unidos e com alegria que nós retornamos a esta casa, a convite do Adolfo mais uma vez, para refletirmos um pouco a respeito do Evangelho. E hoje a gente está aqui para falar sobre o capítulo 14 do Evangelho, que tem como título uma frase tirada do Novo Testamento e também do Velho Testamento. Jesus falando: honrai vosso pai e vossa mãe, e também lá no Decálogo, lá na tábua dos 10 mandamentos, Moisés, dentre os mandamentos, um deles é honrar o pai e a mãe. E em cima dessa proposta de Jesus e também de Moisés, Kardec estruturou um capítulo para falar, como Adolfo disse, sobre família e sobre como que as pessoas devem encarar a família sob uma perspectiva espírita, né? Então a família, o Adolfo disse, é um lugar de pertencimento, de acolhimento, de reunião, né, de afeto, de carinho, enfim, de cumplicidade. Mas o Espiritismo nos traz, através das mais variadas obras aqui do Evangelho e de outras tantas obras, alguns ensinamentos a respeito desse tema, desse assunto família. E o termo honrar o pai e a mãe é uma advertência para os filhos. Os filhos devem honrar seus pais. É uma advertência muito séria, porque ela consta do Decálogo e tem até uma promessa de recompensa para quem fizer isso, que está lá, a fim de viver de longo tempo na terra que o vosso pai vos dará. Quer dizer, é uma promessa feita aos judeus que estavam em peregrinação pelo deserto, fugindo do cativeiro do Egito, já muitas vezes exauridos por aquela caminhada. A gente sabe, durou 40 anos, foram 400 anos de escravidão, e depois 40 anos pelo deserto, até que eles conseguiram chegar na terra prometida. E nesse caminho aí, eles passaram por muitas dificuldades, e foi um momento importante em que Moisés recebe os 10 mandamentos, para reafirmar aquele pacto de Deus, né, do Deus dos Hebreus, do Deus único, com eles, porque não é fácil, convenhamos, né, depois de muito tempo, imaginando que seria uma viagem curta, que seria um renascer muito rápido, um despertar muito rápido numa nova terra, e a coisa estava demorando a acontecer, e um dos pontos altos foi receber os 10 mandamentos. Então ali era uma forma de contenção até social, de respeito, porque é uma lei humana. A lei de Moisés, ao mesmo tempo que a lei divina, também era uma lei humana, uma lei de convivência. Então tendo até uma promessa: você honre seu pai, que isso é uma coisa boa, você vai viver longamente na terra que o vosso Deus vos dará, que era a terra prometida. E depois Jesus, que não veio para destruir a lei, conforme ele falou, para fazer com que a lei fosse cumprida, ele reafirma essa proposta também, narrada pelos evangelistas, de que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Então esse capítulo tem duas perspectivas: a perspectiva do filho, que deve honrar os pais, e honrar o pai significa ser grato a eles. Quando nós falamos de gratidão, nós falamos de um sentimento pouco desenvolvido em nós, humanos que vivemos aqui na Terra, nesse nível de evolução espiritual, e que é de uma importância extraordinária, e que a gente exercita pouco, que é a gratidão. Então, quando a gente não tem gratidão, a gente revela a nossa estatura espiritual muito baixa. Os espíritos nobres, os espíritos puros, são gratos por tudo. Já espíritos como nós, exigimos muito, damos pouco, cobramos em demasia e não reconhecemos muito aquilo que recebemos, e achamos que a vida está sempre em débito conosco, que Deus está sempre em débito conosco, como se nós fôssemos credores e não de fato que somos devedores. Então é preciso a gente entender primeiro sobre esse aspecto, que é a advertência de Moisés e do Cristo. Nós devemos amar os nossos pais, honrar os nossos pais. Mas essa lição dentro desse capítulo, ela é a última lição, do item 9 até o final, uma lição longa, que é o que o Adolfo passou, fala sobre a questão da ingratidão dos filhos e os laços de família, e dá a entender que vai falar do dever que os filhos têm de serem gratos. Mas não, o Espírito que trouxe a mensagem, eu preferi olhar para um outro aspecto, olhar o aspecto também importante nesse contexto, que é o dos pais saberem conviver com os filhos ingratos. Então é um ensinamento de duplo sentido. Ou seja, enquanto eu sou filho, eu tenho que honrar meus pais. Esse é o dever do filho: honrar o pai, respeitar o pai e a mãe, evidentemente. E no aspecto da visão do pai, é o pai entender que ele vai ter uma missão sublime aqui quando aceita
pai e ser mãe, que é de conduzir um espírito pelos caminhos da evolução aqui na carne, no plano material. E chegando em casa, ainda não li a lição toda, a lição longa, mas conclamo que leio do capítulo 14, o item 9, a última lição desse capítulo, que aí vai ser mais nesse sentido. O Espírito que trouxe a mensagem, conclamando os pais a refletirem sobre como conviver com a ingratidão. Por quê? Venhamos e convenhamos, conviver com a ingratidão é uma tarefa difícil, mas não é difícil encontrarmos oportunidades para convivermos com a ingratidão. A ingratidão é algo comum na Terra. Então, se há pessoas ingratas em todas as situações, também vai haver filhos ingratos. Então, a lição trata desse ponto. Porque os pais têm dificuldade de conviver com os filhos dos dias de hoje, principalmente. Jesus falou isso há mais de 2000 anos, Kardec escreveu isso aí na codificação da doutrina no final dos anos 1800. De lá para cá a coisa piorou bastante, né? Os valores, os limites foram muito transpostos. Hoje o que mais nós vamos encontrar são filhos que não sabem ser filhos e também pais que perderam esse time, essa condição de ser pais. Então nós vamos encontrar, entre aspas, fracassos de filhos que são ingratos e de pais que não sabem de fato exercer a paternidade responsavelmente, sobre todos os aspectos, e espiritualmente também. E aí vem, qual é o papel de um pai ou de uma mãe aqui na Terra, no aspecto da visão do Espiritismo? A lição fala muito bem sobre isso, porque como a Terra é um mundo de provas e expiações, é muito comum as reencarnações fazerem com que espíritos que não têm muita simpatia um pelo outro se reúnam em núcleos familiares, exatamente para fazer esse processo de mudança e transformação. Então, a maioria desses encontros aqui na Terra ainda não são de espíritos que se amam profundamente, até porque espíritos que se amam profundamente não são muito comuns aqui na Terra. E Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, o que Ele faz? Para nos ensinar o amor incondicional e universal, Ele nos coloca primeiramente para estagiar num núcleo menor, que é a família. Então, na família, a gente tem a oportunidade de encontrar, quanto mais numerosa é a família, mais diversidade vamos encontrar, mais diferença de comportamento, de atitude, de postura e, logicamente, de gratidão ou de ingratidão. Então, os pais hoje têm que conviver muito com isso, porque o mundo hoje da atualidade é o mundo do egoísmo, do exclusivismo, da exigência, da falta de gratidão, da falta de respeito às autoridades em todos os sentidos, do pai, do mais velho, da autoridade do policial, do juiz, do promotor, do delegado, do pastor. Tudo é questionável hoje. Tudo é uma ideia de desconstrução da própria autoridade. E isso é péssimo. E os pais entraram nesse processo. Então, os pais hoje eles têm uma preocupação muito grande, que é a de agradar os filhos o tempo todo. E agradar o filho no sentido mais simples, que seria materialmente falando. Os pais se sentem reféns, talvez, de uma vida difícil que tiveram e querem dar aos filhos tudo aquilo que eles não tiveram, mas no aspecto material. Quando lendo essa lição, a gente vai ver que o principal papel de um pai e de uma mãe na Terra é de um educador. E o educador é aquele que ensina, não é aquele que apenas faz o provimento de necessidades materiais, que também é uma imposição até legal. Um pai tem a obrigação de alimentar seu filho, de matricular seu filho no colégio, tudo isso é uma obrigação mínima legal, mas no aspecto espiritual é muito mais do que isso. Então os pais precisam ler essa lição, compreender, para entender o verdadeiro sentido da paternidade aqui na Terra. É um espírito, é uma alma em evolução, que Deus confiou aos pais para que ele pudesse auxiliar trilhar nesse caminhar. Então há aqueles pais que descuram dessa obrigação, que não fazem, e aqueles outros, que a gente tem que estar nos extremos do desequilíbrio, aqueles outros que fazem tanto, mas querem garantir o resultado daquilo que fizeram, ou seja, querem viver a vida dos filhos, como se isso também fosse algo bom. Isso também não faz parte de um processo educativo. O papel do pai como professor é de ensinar, como professor também. Um professor tem o compromisso de fazer o seu melhor, de ensinar aquilo que ele mais sabe, de se dedicar ao máximo nessa missão de ensinar. Mas nenhum professor pode garantir o resultado do seu ensinamento, daquilo que ele fez. Nem Jesus, ele se comparou ao semeador. O semeador da parábola é Jesus, ele falou de si mesmo. O semeador saiu a semear e semeou em todos os lugares. O semeador não escolheu terra, ele semeou à margem do caminho,
entre as pedras, entre os espinheiros e também na terra boa. Ou seja, ele semeou, ele ensinou, ele realizou, ele deu o seu melhor em todos os lugares que ele estava. E a semente, evidentemente, que germinou de acordo com o terreno onde ela caiu. O terreno onde a semente cai são as pessoas. Isso serve para os pais também. O pai deve ser um semeador. A exemplo de Jesus. Todos os pais aqui na terra têm um dever de ensinar seus filhos. De ensinar, sobretudo com o exemplo. De dar a eles valores. De dar o material. Isso é obrigação. Se não fizer isso, até preso vai. Não falemos disso. Falemos de muito mais do que isso. De um pai de dar de si mesmo, da sua vida, do seu tempo. E talvez o pai não dê do seu tempo aos filhos hoje. Dá tanta coisa material para compensar a ausência. A vida corrida. Tudo muito rápido, muito fugaz. O mal começa e já termina. E os pais são premidos, às vezes, a trabalhar em 2, 3 empregos. Mas não justifica. É preciso também da presença. E talvez a compensação material vai agradar momentaneamente, mas haverá uma lacuna no coração daquele filho no futuro. Aquele filho vai se sentir órfão de pai vivo. De um pai que foi pai material, mas não foi um pai como deveria ser, conforme assumimos no mundo espiritual. Tudo que a gente faz aqui nesse mundo, a gente assume compromisso prévio. Isso aqui não é um improviso. A vida não é um improviso. Nem a vida biológica, que aparentemente é um improviso, um acidente, um espermatozoide perfurar um óvulo, começar a multiplicação do celular, formar um corpo como o nosso. Isso a gente sabe. Há obras e obras que mostram que isso cada vez mais é revelado, que é uma programação extremamente precisa em relação a isso. São energias que a gente desconhece e que regem a vida, então nada é improviso. Então não foi pelo improviso que um corpo foi formado, e muito menos pelo improviso que o espírito destinado àquele corpo foi destinado àquele corpo. Então tudo conspira para o bem e para o progresso. Então os filhos, sejam eles gratos ou ingratos, são necessários aos pais. Os pais precisavam ter os filhos que têm. Os gratos e os ingratos, não importa. Então esse é o olhar desse capítulo para o pai. Quando eu digo pai, é o pai e a mãe, evidente. Biológicos ou não, não importa. As famílias hoje estão se apresentando de várias formas, a gente sabe disso, né? Cada vez mais, não é nem o direito da família, o direito das famílias, no plural mesmo, em todos os aspectos de variação que a gente possa imaginar. Então esse é o olhar dos pais dentro da perspectiva espírita. Não se preocupar com a ingratidão do filho. E não se frustrar porque o filho é ingrato. Isso não significa dizer que os pais devem se acovardar diante dos filhos e não estabelecer limites para eles. Precisa. Um pai que não estabelece limite para o filho está deseducando o filho. Tem que estabelecer limite. Tem que falar mais não do que sim. O não educa mais do que o sim. O sim a todo momento forma pessoas fracas, despreparadas, incapazes de administrar seus próprios sentimentos. Porque o pai está preparando o filho espiritualmente também para a vida física. E eu pergunto, o mundo dá mais não na nossa cara ou mais sim? Quando você vira adulto e sai do mundo? É muito mais não, é muito mais porta na cara do que porta aberta. A gente tem que estar preparado para não desistir, continuar. Ou não, insiste até um dia virar sim, a porta fechada um dia vai abrir. Agora o pai tem que começar a ensinar isso para o filho, materialmente e espiritualmente. Então não é o pai ser omisso, falar sim, para ser amiguinho do filho. Pai não é amigo de filho, pai é educador de filho, amigo é outra coisa. Eu tenho um amigo, Adolfo é meu amigo, meu filho é meu filho, o filho de Adolfo é filho dele. Ah, então eu sou inimigo, meu filho. Não, são valores diferentes. Hoje, quem trabalha nessa área aí define muito bem essa situação. Pai é pai, não é amigo. Amigo é amigo, pai é pai. O pai tem que representar uma autoridade para o filho, com amor. Porque não é amigo, quer dizer que não tem amor. Pelo contrário, amor profundo. Muito mais que um amigo, talvez. Porque o pai é aquele que vai sempre estar esperando. Até Jesus falou assim: o que é um pai? É o filho pródigo. Pai, me dá minha parte, vou para o mundo. Está aí. Não questionou. Livre, habite, viva a sua vida. Você quer gastar o dinheiro antecipado? Está aí. Gastou, voltou arrependido. O que o pai fez? Jogou na cara ou acolheu? Acolheu. Então esse é o papel do pai. O pai é aquele que educa, o pai é aquele que semeia, que não garante resultado, mas está sempre pronto a receber o filho. O filho foi ingrato. Quer ingratidão maior do que essa que o filho pródigo fez com o pai na Bíblia? Nem por isso o pai deixou de receber. Então esse é o olhar do Espiritismo para o pai diante do filho ingrato, de entender que ele está ali praticando aquilo que ele consegue, está dando aquilo que tem,
e que ele não pode garantir que vai ser grato por tudo. Mas eu sou pai, eu amo. O amor do Pai é o amor de Jesus para conosco. Eu pergunto, nós somos ingratos com Jesus? Está ali a imagem dele? Será que nós somos ingratos com Jesus, que é o nosso irmão mais velho? Mas como irmão mais velho, nosso pai também? As famílias antigas mais numerosas, o irmão mais velho era às vezes há 15, 20 anos mais velho que o mais novo. As mulheres tinham filhos a partir dos 15 anos até acabar a fertilidade dela. Era assim que funcionava. Ele vinha 15, 20, 21, 22. O mais velho acabava que era irmão mais velho, mas era bem pai, tinha idade de ser pai. Então Jesus, como esse irmão mais velho, família numerosa, ele é irmão, mas ele é pai. E eu pergunto, como pai, nós somos gratos ou ingratos com tudo que ele nos representa na nossa vida e nos inspira? Somos ingratos, eu acho que o tempo todo. E ele nos ama menos por isso? Não. Mas ele passa a mão na nossa cabeça e releva os nossos erros de graça. Deixa para lá, está tudo bem? Também não. Porque a lei que ele compreende bem, que a gente ainda não compreende, porque ele falou, eu e o Pai somos um, ele é capaz de entender o que é a lei de Deus. Ele não é Deus, ele é filho de Deus como nós. Mas ele está no estágio de evolução tão grande que ele falou, eu e o Pai somos um. Então ele é aquele que aplica a lei, ou permite que ela seja aplicada, não é bem assim, né? Imposição, respeitando o livre-arbítrio, sempre pronto, de mão estendida para nos receber, e sem deixar de nos amar, porque somos ingratos. Ele nos ama igualmente. Porque se Deus fosse nos amar pelas nossas virtudes, Ave Maria, estaríamos feitos e liquidados. Que virtudes temos para oferecer para Deus? Que valores temos? Somos ainda, por definição, por definição, seres que têm muito mais defeitos que virtudes. Somos ingratos, somos avarentos, somos ciumentos, somos irritadistas, nos encolerizamos, não é verdade? Odiamos facilmente, amamos com dificuldade, não esquecemos fácil as agressões que sofremos, cultivamos ainda sentimentos ruins. Poxa, isso não é para desanimar, não, isso é apenas uma autoanálise, somos nós. E Deus, por cada ato nosso, ele como Pai, e aí nos espelhamos nele para os nossos filhos, entende que isso é fruto da nossa ignorância. Deus não nos vê como espíritos maus, trevosos, espíritos ruins, precisam ser aniquilados, não. São espíritos que precisam ser amados, e Ele nos ama, e que precisam aprender com os seus próprios erros. Então assim faremos com os nossos filhos. Os veremos, não como inferiores a nós, não é nesse sentido que você coloca, mas como espíritos que estão colocados para a nossa responsabilidade, temos deveres para com eles, e faremos o nosso melhor, para que eles também deem o seu melhor, revelem a melhor parte que eles têm. Esse é o papel do educador, o papel do professor, do treinador, né? Tirar o melhor que a pessoa tem. Um bom professor, um bom treinador, um bom orientador, não é aquele que incute virtudes do outro, que cada um de nós temos os nossos valores, mas estimula a pessoa a produzir o seu melhor. Então, um pai que estimula seus filhos, que ama seus filhos, que faz o filho sentir-se amado, ele está preparando uma pessoa para viver a vida, destemidamente. Uma pessoa com menos traumas, com menos angústias, com menos sentimentos de inferioridade, talvez. Muitos filhos se sentem fragilizados porque não se sentiram amados. Então, o primeiro papel nosso de pais é amar nossos filhos. Se eles forem ingratos, não nos preocupemos com isso. Não vamos perder o encanto da responsabilidade, do amor por eles, porque eles foram ingratos. Porque isso vale para tudo, inclusive para os filhos. Da mesma forma, se você se propõe a ajudar alguém, você não vai ajudar pensando que aquela pessoa poderá agradecer. Aliás, quando for fazer alguma coisa, é a parábola: convida os coxos e os estropiados, os pobres, os deserdados. Jesus falou: não vou fazer um jantar. É claro que não é toda vez que for fazer uma festa, não posso chamar meus amigos. É no sentido, se vai fazer alguma coisa para alguém, faça com alguma certeza. Ele não vai me responder positivamente, ele não vai me dar nada em troca. Que bom, tomara que não, melhor assim, né? Eu não devo fazer nada pensando que vai haver gratidão, porque se eu fizer, eu paro de fazer. Não é porque o mundo é ingrato, não, porque eu sou ingrato também, né? Eu sou espelho do mundo. A gente aqui na Terra está mais ou menos no mesmo nível, não tem grandes diferenças, não. Existem oscilações de humor. Um dia você está mais bem-humorado, um dia você está menos humorado, um dia você está feliz, um dia você está triste, um dia você faz coisas boas, um dia você faz coisas ruins. Isso significa instabilidade na nossa evolução, é pequena. O espírito puro ele é estável, ele é. Jesus é, ele é. Ele não está, nós estamos. Ou estamos de um jeito, estamos de outro. Então vamos ajudar as pessoas, quando quisermos fazer isso, com o sentimento de que aquilo é bom para mim. Se ele vai ser grato, não interessa. Isso não é uma lei da doutrina para todas as situações, não se refere para os filhos, portanto.
Os filhos também. É claro que para o pai é mais difícil, porque nós somos tendentes a sentirmos mais a ingratidão dos que são próximos de nós. Mas isso mostra como somos pequenos, porque a gente, tipo assim, eu te amo tanto, você não vai me amar, não? Eu te ajudo tanto, você não vai reconhecer, não? Pessoas que precisam disso para fazer o bem. É melhor do que o que faz o mal, sem dúvida nenhuma. Mas o melhor ainda é não ter esse sentimento. É ter o amor de Jesus. O amor onde o mais importante não é o amante, é o amado. É o amor onde você projeta o outro. É o que chamamos de amor ágape. Não é o amor eros, do interesse, da sensualidade, ou do prazer, da troca de intenções, não. É o amor ágape, onde o mais importante não é o amante, que seria ele, é o amado. Eu quero vê-lo bem, não importa. Então, esse é a perspectiva dessa lição para os pais. É uma grave responsabilidade assumirmos paternidade e maternidade. Isso quem fala são os espíritos que nos ensinam através dessa lição e de tantas obras que nos mostram como é importante essa lição de pai. Sem a culpa, se por acaso não der muito certo, de pensar assim: meu filho não foi exatamente aquilo que eu imaginava que ele pudesse ser por aquilo que eu fiz. Talvez eu tenho que respeitar a individualidade dele. Ele é um espírito individual, ele não está sujeito à minha vida, ao meu querer. Nem toda pessoa que investe em educação nos filhos consegue resultados iguais, porque os filhos são diferentes, é natural também. Natural, e isso é tão complexo. Talvez também aquele pai que acabou amando um filho mais que o outro, mas pai ama filho mais que o outro, pode acontecer, por que não? Não significa ser descuidar do outro, se explica dentro do Evangelho. Aí fala, assim, o bem-estar que você sente ao lado de um amigo, mesmo de início, é lição do Evangelho. Porque tem a questão energética, vibracional, de troca de energia. Se ali na figura do filho tem um espírito que tem graves compromissos com você, e você com ele, tem como eliminar completamente essa assimilação fluida, que isso pode gerar uma diferença natural. Não precisa ninguém se sentir culpado por isso, não. Chama-se afinidade, isso é da lei da vida. Agora, o importante é fazer objetivamente as mesmas coisas que fez por um, fazer pelo outro. Mas aí o resultado pode não ser o mesmo. Você não se culpe por isso. Você como pai, você como mãe, fez o seu melhor. E o seu melhor como ser humano. Não é o seu melhor como anjo. A gente tem Jesus como um exemplo a ser seguido. Mas nós não somos o Cristo. Pode baixar bem mais. Então nós vamos ser muita gente, muito abaixo dele, que veio à Terra para nos ajudar. E que perto dele são ninguém, mas tem muito mais valor do que a gente, tem mais tenacidade. São muitos espíritos aí, e tem muito mais, né, do que nós temos. Mas ainda não são anjos. Ele é anjo, puro, espírito puro. Quem é o único espírito puro que já ouviu falar? Qual, Adolfo? Jesus. Mas ninguém. Ninguém, mas o resto esquece. Mas ninguém. Nome atrás, não vou nem citar nome aqui. E não sou eu que falei, não. Os espíritos falaram para Kardec: qual é o guia, dado, desmanagem, modelo? Resposta mais curta. Só me engano, na questão 621 do Livro dos Espíritos. A resposta é Jesus. E o que mais? Ponto final. Não se fala mais disso. Não quer decepcionar? É o Cristo. A gente pode se inspirar em muita gente, não é aquela coisa sectária, não. Nossa, então não posso inspirar no Irmã Luz, na Madre Teresa. Claro que pode e deve inspirar. Agora, o único que falou assim: eu sou o caminho, na verdade e a vida, ninguém vai apaixonar por mim, foi ele, porque ele é. Ele não está, ele é. A gente deve inspirar em muita gente no dia a dia, no cotidiano. Pessoa que você acha que, né? Pessoa simples, humilde. Todo mundo ensina para nós, basta querer aprender. Agora, a referência para nós é Jesus. Então, inspirado nele, as nossas ações nunca devem ter nenhum tipo de interesse. E inspirado no Espiritismo, saber que nada acontece por acaso. Se temos filhos difíceis, é porque eles precisam de nós e nós precisamos deles. E agora, olhar como filho. Um filho nunca deve ser o juiz do seu pai. Porque quando você vai falar sobre isso, aí eu fico: não, mas meu pai foi muito ruim para mim, minha mãe foi muito ruim para mim. Deve ter sido. Isso é problema dela, é problema dele, não é problema seu. Se nós não agradecermos os nossos pais, nós já vamos cometer uma grande injustiça, porque até para achar que ele não foi muito bom, eu tinha que nascer, para depois chegar a essa conclusão. Quantos são os abortados, infelizmente?
Então, só de você existir, você já tem uma colaboração, ínfima que seja, mas teve. Se a mãe não cuidou tão bem, mas cuidou, se não cuidasse, então você teria morrido. O ser humano dominou o planeta com a sua capacidade de inteligência, com o seu ser desenvolvido e tal. Não somos a única inteligência, o reino animal tem a sua inteligência, mas sem dúvida nenhuma que a gente tem um diferencial, isso está evidente, biologicamente, espiritualmente. O espírito, para reencarnar num corpo humano, ele já atingiu um nível de maturidade muito superior a qualquer animal do reino inferior, isso é fato, isso não tem que discutir. Porém, a gente ao mesmo tempo é o mais frágil de todos. A nossa dependência ao nascer como filhotes é uma coisa assim que nenhum outro animal tem. A gente depende da mãe ali no primeiro momento para tudo. Imagina uma mãe, tem umas mães aí que dá a luz, infelizmente, tomada por perturbação grave, põe num saco de lixo, põe numa caixinha de sapato e bota aí lá. Aí Deus, na sua misericórdia, quando aquele fato tem que acontecer, inspira alguém para passar por ali, põe o neném para chorar naquela hora, o menino chora. Quantos casos já vimos em Goiânia? Aí acha a criança, aí leva o conselho tutelar e tal. E não falta quem queira adotar, né? Esse é o menino azarado, mais sortudo que pode ter, o que a mãe joga fora e alguém acha e sai na imprensa. Porque aí vai disputar quem vai ser a mãe daquela criança. Mas e aqueles que não têm essa oportunidade? Vão sucumbir, né? Porque se coloca a gente numa caixa de sapato, joga no entulho, no lixo e não dá a oportunidade de alguém nos encontrar, a gente vai morrer rapidamente. Porque a nossa fragilidade, geralmente a gente tem esse poder, a gente tem essa fragilidade. Então, de estarmos aqui hoje, com a cabeça cheia de grilo, neurótico, chateado, fazendo análise porque o pai não foi bom, e massacrando os pais com palavras, com atitudes, com pensamentos, já está sendo ingrato. Porque se não fosse a mãe, o pai ter te gerado, a mãe ter te conduzido e trazido até aqui, nem aqui você estava a reclamar. Então vamos agradecer por tudo, isso é bíblico. Paulo diz: em tudo dá graça ao Senhor, em tudo, nas menores das maiores coisas, nós temos que agradecer. E não será cobrando de pais, pai, mãe, e quem não tem nos criado, a gente vai resolver os nossos problemas, não. Nós temos que parar de terceirizar os nossos problemas. Se o meu pai foi ótimo para mim, que bom. Senão eu não merecia ter um pai assim, tão bom, tão vocacionado. Mas se não foi, é porque também eu mereci não ter esse pai tão bom e tão vocacionado, essa mãe tão envolvida com o meu processo de formação. Nada é por acaso, tem que entender isso. Então, pais, olhem seus filhos com amor, e se eles forem difíceis, ame-os mais ainda do que amaria qualquer outro. E lembre-se de Jesus: os doentes precisam de médico. Se o filho é mais difícil que o outro, precisa de mais atenção. É o filho pródigo, é o filho que fugiu de casa e que voltou reconhecendo que estava errado. Tem que fazer o quê? Acolher, amar, mandar fazer uma festa, como o pai mandou fazer. O outro até com inveja: pô, mas nunca saí daqui, nunca fez uma festa para mim, agora meu irmão foi aí, faz festa para ele, acabou. E o pai falou: mas vem cá, você sempre esteve do meu lado, então eu nunca te perdi, o outro tinha perdido, eu estou comemorando a volta dele. O egoísta é em todo lugar, né? Até onde Jesus dá o exemplo, o amor do pai, ele já mostrou ali o filho, que somos nós. Aquele filho era todo mundo aqui, invejoso, está fazendo, mas interessado em alguma coisa. Não é assim que funciona. E pelo lado do filho, o filho sempre vai ver o pai com gratidão. Cuidar dos pais, zelar dos pais. Imaginar que um dia eles vão precisar de nós, como nós precisamos deles, para coisas básicas, tomar banho, se alimentar, levar para o hospital, perder noite de sono. É o ciclo da vida. Nós viemos à Terra para aprendermos o amor nas ações do cotidiano. A gente veio à Terra para nos desenvolvermos espiritualmente, para um dia sermos espíritos que podem olhar para a humanidade e dizer: eu amo todo mundo aí, a humanidade inteira. Jesus pôde falar isso, não falar, mas de fato viver. Quando ele fala: vinde a mim, vós estáis descansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, ele está chamando a humanidade inteira para a sua pessoa, para a sua presença. E ele podia fazer isso, ele tinha já desenvolvimento para isso. Nós não. A gente, por enquanto, basta aprender a respeitar todo mundo, já está bom demais. Tolerar todo mundo, porque tolerar não é fácil. Durante esse período de eleição última aí, o que mais faltou foi tolerância. As pessoas, por intolerância, desenvolveram até ódios, lamentavelmente. Então eu tenho que respeitar e tolerar todo mundo e procurar
amar aquelas pessoas que estão mais próximas de mim, que também não é fácil, está vendo aí? Pai que não cuida de filho, filho que não cuida de pai, e devia ser tudo bem, né? É família, onde tem mais conflito nas famílias. Então Deus falou: ó, é o seguinte, você tem que aprender a amar, meu filho, só que você não sai aí achando que você vai amar a humanidade inteira, não, você não dá conta. Não adianta, você não tem força para isso, você não tem energia para isso. Mas eu vou te dar um mini laboratório, um lugar pequeno, chamado lar, família. E lá vocês tentem se amar lá, à medida que vocês forem se habilitando em amar ali naquele número pequeno, vocês vão se credenciando para amar números maiores. E assim a coisa vai crescendo, a coisa vai ampliando. Porque nós não vamos amar a humanidade toda, não adianta, vai quebrar a cara, vai decepcionar, não vai querer nem ver gente mais, se você tentar fazer isso. Vai dar um efeito contrário, vai virar um ermitão, eremita, lá dentro da caverna, não vê ninguém. Porque não é fácil. Você tem esposa, você tem filho, você tem cunhado, você tem irmãos. A gente sabe como é o desgaste. Então a gente aprende a amar, reduzir o ambiente da casa, do lar, para um dia sim nos habilitarmos como Deus falou, vós sois Deus. Então a gente vai nesse caminho, para amar a unidade. Por enquanto, se amar a família, se respeitar a família, está de bom tamanho. E as pessoas no dia a dia, você não cabe. Ter limites, respeitar, já está bom demais. A gente já vai ser uma pessoa assim, pelo menos agradável, socialmente falando. E com o tempo, a evolução virá invariavelmente, porque nós fomos criados para a luz, viemos da luz e caminhamos de volta para a luz. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos sempre.